vai colocar uma cica aqui. Uma cica aqui, 3 bromélias. Não, mas tá de boa, só vai ter... Então, de boa, né? Essas plantas são 3 babosas que eles têm. Vai vir pra cá também. Vai vir pra cá. Vai ser um jardim seco, né? E aqui, esse aqui, ó. Aqui, uma meia-lua pra aproveitar esses calanchoeiros. Vai descer. Isso, vai descer, eles vão pro solo e colocar o restante ali do outro lado pra fazer... Pra ficar parecido, sabe? Quando a pessoa entrar com calanchoeiro aqui, calanchoeiro ali. Entendeu? Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo que há muito tempo eu tenho vontade de fazer, que é de reforma de jardim. E eu fiz uma reforma de um jardim de um cliente e ele me permitiu gravar o processo todo e mostrar para vocês como que foi feito. Então, aqui estou eu. Isso é uma série de 6 vídeos, eu vou lançar o primeiro hoje e toda quarta-feira eu vou lançar as outras áreas do jardim. E eu gravei o processo inteiro. Mas antes eu quero mostrar para vocês o resultado do jardim e explicar mais ou menos como foi que eu cheguei nesse resultado. E depois eu vou mostrar o processo para vocês. Eu espero que vocês gostem. Esse aqui é o jardim frontal da casa do cliente. Ele não queria nada que fosse muito alto para não tampar a fachada da casa. Então a gente resolveu fazer um jardim mais rasteiro. A dona da casa queria muito uma planta que chama cica, que é essa que tá aqui. Ela gosta e eu baseei o jardim em 3 premissas. A primeira, a planta que ela me pediu, que foi só essa. A segunda, reaproveitar 100% das plantas que ela já tinha, que no caso são essas aloe veras, que também são conhecidas como babosa, e os calanchoês. Os calanchoês dela também era uma coisa que ela gostaria de aproveitar. Essa era uma região completamente tomada por grama. Como vocês podem ver aqui pela foto, isso aqui era um gramado com alguns buchinhos, que é uma planta que é muito utilizada foi muito utilizado no paisagismo dos anos 90 e agora já não é tão mais utilizada. E esse era um problema, porque como vocês podem ver aqui pela foto, por mais que eles regassem a área, a grama nunca ficava verde o suficiente e os buchinhos sempre ficavam desse jeito aí que vocês podem ver. Então não estava agradando muito. Uma outra exigência dos clientes é que eles não queriam gastar muito tempo no jardim e também não queriam gastar muita água, porque a gente mora num lugar muito seco e nessa época do ano, como não chove nada, toda a rega do jardim é feita por mangueira, já que não chove nada. Isso calhou muito bem, porque essa planta, a cica, ela é uma planta de regiões semiáridas, quase desérticas, então ela é uma planta que aguenta bastante tempos secos. A babosa ou aloe, essa aqui é a aloe arboriense, ela também é uma planta de regiões mais secas, ela guarda muita água, então ela vai aguentar bem ao regime de rega mais reduzido. Ali a gente tem 3 bromélias Porto Seguro. Essas são bromélias que, à medida do tempo que vão pegando sol, elas vão ficando mais amarelas. Já dá pra ver aqui, ó, que essa já tá mais amarela, ela já tá ficando mais amarelada. Quando a gente plantou, elas estavam bem verdinhas. E o calanchoê também é uma planta que é considerada suculenta e, por esse motivo, também requer uma quantidade de água muito menor. Quando a gente vai pensar num jardim, é importante se atentar para alguns pontos estéticos. Como vocês podem ver, isso aqui é um retângulo. Naturalmente, a arquitetura do jardim já me traz uma coisa linear, uma coisa simétrica. Mas jardim a gente nunca pensa de forma simétrica. Então, o que a gente faz? A gente divide como se dividisse em terços, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, como se fosse um jogo da velha, aqui passando aqui, e a gente aloca as plantas nas extremidades. Vocês podem ver que o centro do jardim não tem nada, no centro do jardim não tem nada, porque se eu coloco qualquer coisa ali no centro, já perde totalmente esse balanço entre a vegetação, porque se eu coloco uma coisa aqui no centro, eu já perco totalmente a possibilidade de trabalhar com os cantos, de forma que alguma coisa, senão o centro apareça. Então, e outra coisa que a gente tem que se atentar quando for projetar um jardim ou quando for fazer um jardim na sua casa, você não precisa ser um projetista não. Sempre trabalhar com número ímpar de vegetação. Se vocês perceberem, eu só tenho uma cica aqui. Ali eu trabalhei com 3 bromélias.
uma, duas, três, formando um triângulo. Aqui também, apesar deles terem mais alóis, a gente plantou só 3, porque elas vão crescer. E no contraponto da cica, a gente colocou um maciço de vegetação. Pode ser, você pode considerar isso como uma coisa simétrica, né? Tipo, você está reproduzindo aqui para lá. Pode ser que sim e pode ser que não, mas a estrutura dessa vegetação é muito diferente da estrutura da cica. Quando isso aqui ficar tudo florido e tudo grande, a gente não vai ver mais o solo, então essa divisão entre seixo e casca de pinos não vai existir. E a estrutura de toque da vegetação desse lado vai ficar totalmente diferente. Então, apesar de eu ter um contraponto que você pode considerar como uma simetria, mas vai ser uma simetria totalmente diferente, né? Porque eu não tô reproduzindo essa planta aqui, eu tô reproduzindo só uma área de plantio aqui. Então, o jardim ainda é considerado assimétrico. Uma outra coisa que favoreceu muito a escolha das plantas é a coloração. Se vocês olharem a coloração dessa planta aqui, ela é bem verde, mas à medida que ela vai pegando sol, ela vai ficando mais rosada e amarela. E se vocês seguirem o meu dedo, vocês vão ver que eu escolhi vegetações parecidas com essa cor. O calanchoe roxo, o calanchoe amarelo, algum calanchoe mais vermelho e um branco, porque o branco ele sempre traz um realce, ele dá uma quebra na coloração. Da mesma forma que se eu pego essa angulação, o amarelo da aloe continua no amarelo daquela bromélia. Então aqui eu tenho o verde do aloe, amarelo do aloe junto com o verde e amarelo da bromélia. E a mesma forma, do mesmo jeito a gente pode pensar com a cica. A cica, não sei se vocês conseguem ver, acho que se eu pegar esse ângulo daqui, ele é um verde meio amarelado, que também se complementa com a cor da bromélia. Então, eu tenho, quando você for pensar em plantas para o seu jardim e que você quiser fazer alguma estrutura diferente no seu jardim, são algumas coisas, essas são coisas que você tem que considerar. A primeira, nunca plantar nada no meio, sempre distribuir a sua vegetação para os cantos do seu quadrado, se você tem uma área retangular. Segundo, sempre tentar manter uma vegetação que tenha um regime de rega muito semelhante, no caso a cica, as bromélias, as aloe e os calanchoes têm regimes de rega muito parecido, então se ele regar 2 vezes por semana, todas essas plantas vão aguentar muito bem. E é mais ou menos isso mesmo que se rega, 2 vezes por semana ele vai regar essas plantas e elas vão ficar bem. Nenhuma delas vai sofrer porque está sendo menos regada ou porque está sendo mais regada. Em relação ao seixo, quando o cliente pediu que a gente fizesse um jardim mais, digamos, inteligente, o seixo foi uma ótima opção, porque como isso aqui tudo era grama, ele gastava muita água para molhar uma coisa que muitas vezes não ia nem para frente, porque a grama realmente precisa de muita água. Então o seixo foi uma boa opção. Aqui, quando ele for regar, ele vai molhar só o pé das vegetações e no máximo o canteirinho que foi feito ali. Então, num jardim como esse, tirando toda a grama, tirando essas plantas que requerem muita água, facilmente aqui ele vai ter 60% a 70% de economia de água. Então agora eu vou mostrar o processo para vocês como foi feito. Eu espero que vocês gostem e qualquer coisa, deixe as dúvidas aqui no comentário.
E aqui eu usei esse concentrado de micro-organismos benéficos para o solo. Ele degrada a matéria orgânica, estimula o desenvolvimento das plantas e estimula o enraizamento. Uma pequena dose vale por 1 milhão de partes. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Pode ser que essas dicas sejam importantes para você que está querendo fazer um jardim ou para o seu amigo que também quer fazer um jardim. Até a próxima, pessoal! Tchau!